Hoje eu vou desmistificar um pouco sobre a esquizofrenia, essa síndrome, esse conjunto de sintomas, que é uma doença, né, que a gente pode falar crônica, pouco prevalente, mas que merece ser escutada, ser avaliada, porque também é muito grave. Recentemente, um paciente nos procurou nas nossas redes buscando um pouco mais de informação sobre o tema e nós não tínhamos esse vídeo gravado ou mais textos, então hoje eu estou nesse papel de desmistificar e orientar um pouco a quem interesse sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é considerada um transtorno dentro da psiquiatria que evolui com diversos tipos de sintomas, né? A gente vê de uma forma muito florida em novelas, em televisão, a esquizofrenia de uma forma de pacientes agressivos, agitados, mas a esquizofrenia não é só isso. Né? Apesar de ser uma doença grave, ela pode trazer se desmistificar, se expressar de várias maneiras. Alucinações, delírios, comportamentos diferentes do esperado, uma certa apatia ou um embotamento afetivo, um distanciamento afetivo, algo que não corresponde ao que é um padrão normal de comportamento daquele indivíduo. Tá? A esquizofrenia merece uma avaliação muito bem feita, muito bem organizada por profissionais competentes. E o que é bom da esquizofrenia? É uma doença muito pouco prevalente. Apenas 1% da população apresenta esquizofrenia, ou seja, a cada 100 habitantes, apenas um vai desenvolver esquizofrenia. Tá? Então isso nos deixa felizes porque geralmente esses pacientes vão ter cuidado com essa doença, com esse conjunto de sintomas durante toda a vida, em alguns momentos com medicação, em alguns momentos talvez sem ou com doses menores, mas vai requerer cuidados importantes durante toda a vida. A esquizofrenia costuma aparecer entre pacientes mais jovens, entre 15 e 25 anos, no primeiro episódio de surtos psicóticos ou de alterações de comportamento, mas também podem surgir em pessoas um pouco mais velhas, não idosas, mas ali 40 e poucos anos. Depois disso, a gente já fala de outros tipos de transtornos e não mais da esquizofrenia. Tá? Para que ninguém se assuste, né, e pense, nossa, então eu estou com um comportamento alterado, eu tenho esquizofrenia, alguém está falando algo diferente à esquizofrenia, os critérios, eles são muito bem direcionados para que a gente possa fazer uma entrevista e avaliar. Nós não temos exames físicos específicos ou exames de imagem de crânio que determinam a esquizofrenia. O que a gente faz para ter esse diagnóstico é a avaliação do paciente, do seu comportamento, da forma como ele se porta, do que ele fala, do que ele deixa de falar, mas também a avaliação do relato do familiar que o acompanha e que vem observando essas queixas, né? Os sintomas eles precisam estar presentes por pelo menos um mês de acometimento. Alguns casos a gente acompanha mais meses para determinar se aquilo foi um surto breve, que pode acontecer em momentos de estresse, né, em que a pessoa perde um pouco os sentidos e acaba recuperando o estado de sanidade mental normal, ou se aquela alteração ela vai ser prolongada e aí precisando de um tratamento durante toda a vida. Então, o passo principal é procurar profissionais que possam fazer esse diagnóstico diferencial de uma forma correta, sem assustar o paciente, dando estratégias importantes para o tratamento. Nós ainda não sabemos, infelizmente, como quase todos os transtornos psíquicos, as causas da esquizofrenia. Tem diversas teorias, a principal delas tem a ver com um neurotransmissor, com a substância do nosso cérebro que chama dopamina, mas a gente até hoje não conseguiu estabelecer padrões, apesar de diversos estudos sobre estrutura cerebral, sobre a vascularização, onde o sangue está mais concentrado no cérebro. O que a gente sabe é que de todos os transtornos psíquicos são multifatoriais, ou seja, tem a ver com questões biológicas, com questões da criação do paciente, das experiências de vida, dos traumas, da forma com que ele lida consigo mesmo e com a vida, com os demais, nas suas relações interpessoais. Então, muitas vezes pode haver uma questão genética, né, na história familiar desse paciente, mas ele pode ou não desenvolver,
como é o caso de um diabetes, de uma hipertensão, a depender de como seja essa estrutura, os recursos psíquicos que essa pessoa possui. Então, a gente sabe que o sofrimento predispõe mais ao adoecimento psíquico. Tudo que a gente pode fazer para nos proteger e não de não viver, experienciar o sofrimento, mas de ter mais recursos mentais para enfrentar aquilo, melhor. A terapia, a atividade física, um bom padrão de alimentação, de sono, né, de relações, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, esses aspectos são importantes. Então, digamos que a gente tem um diagnóstico de esquizofrenia, né? Uma pessoa que abriu um quadro de alterações e que começou a perder funcionalidade na vida, porque esse é um aspecto importante da esquizofrenia, uma perda grande da funcionalidade, muitas vezes, se não tratado, uma perda do aspecto cognitivo. E temos uma pessoa que chega no consultório nessas circunstâncias, né? Se for algo que a gente consegue tratar no consultório, a gente vai introduzir medicamentos que chamamos de antipsicóticos, né, que vão agir diminuindo essa dopamina nessas áreas do cérebro e tentando regularizar esse quadro inicial. Essa resposta ela pode ser mais rápida ou mais lenta, a depender de cada paciente. Em alguns momentos a gente precisa lançar mão da internação psiquiátrica, se o paciente está muito agitado, agressivo ou se não reconhece o próprio adoecimento, o que é comum na esquizofrenia. E é importante dizer que essa internação, ela não é algo assustador ou que vá traumatizar o paciente. É muitas vezes uma medida salvadora para o paciente e para a família. A esquizofrenia, de acordo com os estudos, faz com que os pacientes tenham mais chances de dependência química, do próprio suicídio, né, dos comportamentos inadequados. Então, nós precisamos olhar com muita atenção, com muito carinho, entender o perfil do paciente para que haja a escolha certa da medicação, para que o paciente tolere os efeitos colaterais advindos dessas medicações e que a gente possa recuperar o que a gente quer dentro da psiquiatria, que é a funcionalidade, a qualidade de vida, é que o paciente seja independente e autônomo. E quanto antes tratado, melhor a evolução dessa doença. Então, quanto antes a gente se cuida, a gente se trata e a gente identifica essa doença, seja em nós mesmos ou nos nossos familiares, mais chances tem de uma recuperação. Falaremos mais de esquizofrenia também em outros momentos. Se você tem dúvidas ou quer marcar uma consulta, fique à vontade para entrar nos nossos links e eu fico à disposição. Até breve.